Eu vou já, nesse momento, ler a palavra de Deus. E nós vamos compartilhar um pouco, então, daquilo que tem a Bíblia escrito para nós nesta manhã, no nome de Jesus. Assim, Romanos capítulo 14, verso 12 a 18, está escrito assim: assim cada um de nós prestará contas de si mesmos a Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Por isso, paremos de criticar uns aos outros. Pelo contrário, cada um de vocês resolva não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar ou cair em pecado. Por estar unido com o Senhor Jesus, eu estou convencido de que nada é impuro em si mesmo. Mas se alguém pensa que alguma coisa é impura, então ela ficará impura para ele. Se você faz com que um irmão fique triste por causa do que você come, então você não está agindo com amor. Não deixe que a pessoa por quem Cristo morreu se perca por causa da comida que você come. Não deem motivo para os outros falarem mal daquilo que vocês acham bom. Pois o reino de Deus não é questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente, em paz e com alegria que o Espírito Santo dá. E quem serve a Cristo dessa maneira, agrada a Deus e é aprovado por todos. Que palavra profunda do apóstolo Paulo aqui em Romanos capítulo 14. Paulo parece que está aqui falando conosco nos dias que nós vivemos. Paulo até coloca uma palavra bastante objetiva. Ele prepara a nossa caminhada dizendo, olha, você, nós precisamos tomar uma postura diferente para servir a Cristo. Paulo está trazendo uma palavra de edificação, de transformação, de visão ampla a respeito do Evangelho. Nós muitas vezes criamos os nossos guetos religiosos, nossas manias, nossos preconceitos religiosos. Por conta de tradição, por conta de um monte de coisa, da cultura, enfim, por objetivos que muitas vezes nós não entendemos, mas criamos guetos religiosos. E por conta disso, criamos também um povo preconceituoso, crítico, ao invés de um povo amoroso, misericordioso, um povo mais querido, mais acessível, que recebe bem todos, que ama de verdade, que traz, antes de qualquer coisa, a misericórdia no coração, que está disposto a estender a mão. E esse texto de Romanos capítulo 14, o começo dele diz assim, olha, aquele que é um pouquinho mais maduro tem que ter misericórdia daquele que não é tão maduro ainda. E muitas vezes nós julgamos situações dizendo, esse é cristão, aquilo não é, isto é, aquilo não é e tudo. Paulo resume, ele sintetiza o cristianismo com essa frase do versículo 18. Ele diz, e quem serve a Cristo desta maneira, agrada a Deus e é aprovado por todos. Então Paulo está falando exatamente que quando nós estamos servindo a Cristo, nós temos um testemunho de tal maneira, nós temos uma postura de tal maneira, nós temos uma atitude muito séria que vai levar os outros a estarem recebendo o Evangelho com alegria, com gratidão. E o testemunho fica um testemunho forte, poderoso, não um testemunho preconceituoso. Que um pode isso, outro não pode aquilo, esse pode aquilo, aquele não pode aquilo outro. E fica uma confusão aí, e pessoas falando do Evangelho sem falar da palavra de Deus. Muitas vezes tomando por conta uma questão denominacional e não uma questão bíblica, doutrinária, teológica, onde a palavra de Deus vem nos trazer a revelação do Evangelho de Cristo. Eu quero dizer a você, telespectador, que está me assistindo agora, que Jesus ama muito você. Que o plano que Deus tem para a sua vida é perfeito. Que tudo que Deus sonhou para a sua vida é o melhor de Deus. Não existe nada que Deus tenha projetado, tenha planejado, que é de ruim para nós. Muitas vezes, sim, Deus vai nos disciplinar, nos corrigir, mas isso estará tudo dentro do contexto do Evangelho, dentro da palavra do Senhor. Nenhum preconceito, nenhum julgamento, nenhum apontar de dedo, nenhuma acusação, na verdade. Quando nós tratamos de unidade das igrejas, quando nós tratamos de unidade do corpo de Cristo, como nós temos lutado junto com o nosso presidente da OPECAM,
e temos lutado pela unidade das igrejas da cidade, nós estamos falando do Evangelho que é acima de qualquer preconceito, de qualquer coisa pré-estabelecida. Quando nós vivemos desta maneira que Paulo diz aqui no verso 18, e quem serve a Cristo dessa maneira agrada a Deus e é aprovado por todos, nós vamos ter a aceitação de todos, porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar a nossa vida. E nós temos que entender este princípio, que cada um de nós vamos prestar conta da nossa vida individualmente a Deus. Eu, você, cada um. Nós não somos melhor do que ninguém, não temos melhor condição do que ninguém, muito pelo contrário. O mesmo poder de Deus que salvou a minha vida, salva a sua. O mesmo poder de Deus que transforma a minha vida, transforma a sua. O mesmo poder de Deus que é pregado dentro da nossa igreja, é pregado na sua, com certeza. E nós estamos aqui para servir a Deus de uma maneira sincera, honesta, vibrante e verdadeira diante da humanidade. Todos estão esperando o Evangelho de poder. E esse Evangelho de poder não é crítica, não é julgamento, não é apontar o dedo, não é considerar um melhor do que o outro, muito pelo contrário. Melhor, bom mesmo, é o Pai que está nos céus. Quando nós nos colocamos na presença de Deus e decidimos servir ao Senhor, sabe o que começa a acontecer? Nós paramos de olhar para os outros. A Bíblia nos exorta e nos adverte, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É para Ele que temos que olhar, firmar nossos olhos nele, seguir para Ele, não perder uma coisa importante na nossa caminhada com Cristo. E é uma coisa que tem acontecido demais hoje em dia. As pessoas têm perdido o temor de Deus. Não existe mais aquela reverência pelas coisas do Senhor, nem por aquilo que é sagrado, que é santo. E muitas vezes nós nos equivocamos na nossa caminhada porque nivelamos o Evangelho muito baixo. Ao invés de nós colocarmos o Evangelho em alta estima, em alto valor, em alta consideração, nós simplesmente deixamos o Evangelho num plano inferior na nossa vida, na nossa atitude, na nossa prática. Precisamos sim ser diferentes, e a diferença que mais marca um cristão, um servo de Deus, é o amor e a misericórdia. E isso nos leva a vencer, a prosperar nos nossos relacionamentos, a andar melhor em nossa vida. Quantas vezes estamos amargos ou estamos trazendo morte para a vida de alguém, porque na nossa prática do Evangelho, vivemos de maneira tal que ao invés de edificar vidas, nós escandalizamos vidas. Precisamos ter um conceito, uma prática do Evangelho verdadeira. Um Evangelho puro e simples. C.S. Lewis fala exatamente sobre esse Evangelho poderoso. Puro e simples. Quando ele escreve, ele diz que o Evangelho é muito mais simples do que nós imaginamos, do que nós pensamos. Nós temos que entender, querido, que muito do que nós falamos hoje, muito do que nós vemos por aí, está fugindo do Evangelho muitas vezes. Eu me incluo nisso no sentido de que fazemos parte da Igreja de Cristo. Temos que ter sobriedade naquilo que nós falamos. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Que a palavra possa mexer conosco nesta manhã. Eu quero desejar que você tenha um dia abençoado na presença de Deus. Temos muito o que fazer para Jesus. Temos que viver intensamente o amor e a presença de Deus e viver de uma maneira que o Evangelho não seja envergonhado da nossa vida. Muito pelo contrário, que vivamos de maneira que sejamos aprovados por todos, no nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração, pedindo que Deus nos ajude nisso. Pai, em nome de Jesus nós oramos e pedimos que o Senhor nos capacite para sermos testemunhas vivas e poderosas do Teu Evangelho, no nome de Jesus. Querido, eu quero desejar a você um bom dia e até amanhã, se Deus assim nos permitir, no nome de Jesus. Um grande abraço.